Olá, amigos da CIB Meudon, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa EBD Online. Mais um domingo aqui, vamos conversar sobre a nossa revista Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. Espero que você tenha lido, tenha acompanhado a sua lição, sua revista, sua leitura diária, porque hoje o assunto é excepcional. Temos aqui o nosso amigo Pastor Sandro e uma convidada super especial que ele vai apresentar. Seja bem-vindo, Pastor Sandro. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, né? Como eu sempre falo, compartilhando, né, da palavra de Deus. Então, e hoje aqui, muito feliz, né, de ter uma amiga aqui, né, e que ela vai compartilhar também, né, toda a experiência que ela tem, tudo que ela tem. Então, e principalmente o Senhor, né, que mora no coração dela. Então, isso também é uma coisa muito importante também, né, sabendo que o Senhor também reina no coração dela. Isso também nos alegra também e alegra o nosso coração. Então, a Érica, né, já esteve lá com a gente lá na nossa igreja lá, compartilhando o amor de Cristo lá, né? Então ela vai estar aqui junto com a gente hoje, né, nesse nosso bate-papo aqui, né, nessa nossa reunião, e que ela vai se apresentar aí, vai falar um pouquinho aí, vai dar um bom dia para vocês aí. Tá, Érica? A palavra está com você. Graça e paz, pastor, graça e paz, Rafael, amada igreja, bom dia. Meu maior título é ser filha de Deus, é ser filha de Francisco e Leci, que na família são conhecidos como Chiquinho e Neninha, então esse é um grande título, porque através deles eu ganhei a vida, eu sou muito grata. Então estou aqui para contribuir, para servir, e é um grande privilégio, acreditem, é um grande privilégio estar em comunhão aqui com os irmãos. Amém, que bom. Seja muito bem-vinda. Nós vamos fazer aqui um bate-papo, porque nós estamos conversando já há mais de um mês, né, Pastor Sandro, sobre ansiedade e depressão. E a gente tem conversando um pouquinho, que existem duas áreas que a gente tem que pensar sempre. A área espiritual, né, buscar ajuda espiritual e buscar ajuda profissional para a ansiedade e para a depressão. E aí, antes da gente entrar no assunto e já passar a palavra para a Érica conversar, eu quero compartilhar aqui o versículo que a gente vai conversar hoje. Então, aí a nossa lição, tratamento bíblico, ansiedade e depressão. Está lá em 1 Pedro 5 e o versículo 6. A gente vai ler 6 e o 7, né? A gente vai ler só um. Diz assim a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Exatamente. Deus está cuidando de você. Isso a gente tem que guardar no coração. Deus cuida de você. Mas só que nós já conversamos que a ansiedade, a depressão, ela pode acontecer para todos nós que vivemos nesse planeta conhecido como Terra. E aí a gente já começa o nosso bate-papo com essa pergunta: a ansiedade é um sinal de depressão ou são coisas diferentes? Então, pensando nisso, a gente já vai abrir. Ansiedade e depressão são diferentes? É a mesma coisa? Um é sintoma do outro? Érica, contigo. Então, irmão Rafael, existe o transtorno de ansiedade e existe o transtorno depressivo. E também existe o transtorno misto, ansiedade e depressão. Então, são transtornos diferentes, mas em determinadas pessoas pode aparecer na forma mista. Entendi. Então, a gente caminhou na nossa lição falando aqui de vários personagens bíblicos que demonstraram situações como foi dito agora. Moisés, né, Jó, pessoas que passaram por algumas situações. E essa depressão, esses 3 pontos que a Érica colocou, ela pode ser causada por esses motivos? Ódio, anotei algumas coisas aqui: solidão, rejeição, comparação, frustração, culpa. Essas coisas do dia a dia, essas situações do dia a dia, elas podem causar essa depressão, essa ansiedade? Então, vamos considerar que a gente está falando de uma forma generalizada. Okay. Então, há casos em que o cultivo de sentimentos ruins
pode graduar de uma tristeza para uma tristeza profunda e para a depressão. A gente precisa ter um olhar, um cuidado sempre para o organismo. Por quê? A medicina, a psiquiatria, ela vai tratar desses sintomas e avaliar a condição do organismo. Se eu tenho uma baixa de serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer, e isso as mulheres têm durante o período menstrual, os homens podem ter também em determinadas fases da vida, a baixa de dopamina no organismo, a tendência é que meu organismo não apresente prazer frente à vida. Então, é tratável. E o tratamento é medicamentoso. Essa é a resposta da medicina. Como eu sou psicóloga, eu analiso o comportamento. Se além do processo neuroquímico, eu decido, por hábito, olhar a vida por um ângulo mais negativo, eu vou influenciar o meu organismo a gerar menos serotonina, a gerar menos dopamina. Eu não cuido da alimentação, eu não pratico um esporte, eu não faço caminhada, e a minha tendência é olhar a vida sempre no aspecto ruim. Eu vou reforçar esses sintomas. Então, quando na palavra de Deus, Jó diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, ele pode estar falando do processo de decisão pessoal de engolir os erros, engolir as falhas e ficar numa ruminação mental dos maus pensamentos que geram maus sentimentos. E isso vai gerar comportamento. Comportamento gera resultado. Entendi. E aí eu quero abrir aqui para o pastor Sandro. Por isso que é importante a gente buscar a presença de Deus e estar sempre pertinho dele, né? A gente lembra dos frutos do Espírito, né? Que vai gerar amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão. Então então já fica aí, pastor Sandro, já complementa aí. É importante estar perto de Deus para superar esses momentos, né? A gente sempre, né? A gente sempre tenta incentivar você a sempre estar buscando, né? Desde a primeira lição, quando a gente pegou a revista, quando a gente começou a trabalhar em cima dessa revista, que a gente vem falando sobre isso, né? Claro, gente, que todos nós vamos passar por algum período desse, né? De ansiedade. Quem não vai ficar ansioso, né? Quem não vai ficar aí, poxa, se preocupando com o dia de amanhã? Claro que nós vamos passar por isso. Isso só não pode começar a atrapalhar demais a nossa vida, né? Então, assim, a gente sempre incentiva o quê? A você estar orando, a você estar buscando, a você estar lendo a Bíblia, né? Que é uma coisa. E essa revista veio exatamente de encontro a isso, né? Porque a gente vê em alguns personagens bíblicos, eles passando exatamente por momentos assim difíceis. Mas, como eu sempre falo, eles passaram por esses momentos difíceis. Né? Você não vê nenhum deles aí, né, entrando num momento de ansiedade ou até chegando um momento, né, vamos falar assim, de depressão mesmo, de pedir até a morte, né, e ele morrer. Né? A gente não viu isso em nenhum relato aí do nosso estudo na Bíblia, aí a gente viu isso. Todos eles passaram por isso, né? E lá na frente eles foram bênção na mão de Deus ainda. Né? Então, assim, a gente sempre precisa buscar a orientação vindo de Deus, né? E ter o discernimento, né? Para saber o que vem de Deus mesmo e o que não vem. Né? Legal. Então, aí já temos 2 pontos aí muito importantes. O pastor Sandro já falou que é importantíssimo buscar a ajuda, próximo, estar buscando cada dia mais e mais a Deus. Agora, existe, Érica, um remédio mesmo, comprimido, que você toma, é algo medicável? Quando você diz medicação, você diz de remédio mesmo? De comprar na farmácia, essas coisas assim? Sim. Sempre prescrito por médico, precisa de uma avaliação com o médico da sua confiança, um médico competente, e tem sim a base de fluoxetina. As pessoas que falam comigo que tem alguma resistência com remédio, tem resistência à indicação tarja preta, porque acha que vai ficar dependente, e a ciência já evoluiu muito, as pesquisas já evoluíram muito. De repente, você vai fazer uso de uma medicação que vai ser a sua muleta.
Depois que o osso calcifica, ninguém mais usa muleta. Então, você vai usar uma medicação naquele efeito. É por um tempo, para readaptar o seu organismo a produzir o que você já nasceu apto a produzir. Só que por algum momento não está acontecendo. E aí a medicina tem essa resposta, existe medicação, existe tratamento e você vai estabilizar o teu humor novamente. Para quê? Para obter qualidade de vida. Certo, é isso aí. Então, pessoal, busque ajuda, pode ser espiritual, é importantíssimo você se aproximar de Deus. E dependendo da situação, a ajuda profissional é indispensável para o acompanhamento e para que esse processo seja completo. E isso me leva à próxima pergunta. Calma aí que eu vou mostrar para a Érica aqui a nossa próxima pergunta. A gente já falou sobre esse início. E a próxima pergunta é a seguinte. Vamos lá? Em que ponto podemos identificar que uma pessoa saiu da angústia e depressão para o desespero? É a nossa irmã Iris, aluna da nossa EBD, que fez essa pergunta, mandou para a gente pelo WhatsApp da nossa igreja. Como diferenciar esse comportamento? Então, assim, angústia, depressão para um desespero. Ela já acrescentou um desespero aí. Eu acredito que outros, como a gente falou, outro personagem bíblico, vários desejaram a morte. Eu acho que talvez esse desespero de angústia chega nesse ponto. É mais ou menos isso, Érica? Então, deixa eu dar parabéns para a Iris, que ela tem um nome lindo, é o nome de uma das minhas sobrinhas. Primeiro, a gente precisa afinar a nossa comunicação que seja angústia, porque como a gente não está presente, não tem como eu perguntar direto para ela o que ela entende como angústia. Angústia, no dicionário, é um afeto sem representação ideativa. O que é isso? É o acordar... Ai, eu tô com peso no coração, um nó na garganta, é um sentimento que gera algo físico, um incômodo físico. Essa angústia pode levar à depressão? Né? A angústia já é um indicador de um processo depressivo. A angústia pode estar quando eu estou com uma depressão leve, moderada ou severa. É um indicador, um movimento. Pode levar ao desespero, aí entra a questão. Porque quando a gente se cuida ao longo do caminho, não chega ao nível do desespero. O desespero já é uma graduação do descuidado. Por isso que é importante, eu sei que é do senso comum, a gente fala isso o tempo todo, mas a gente precisa se habilitar ao exercício físico, à boa alimentação, porque isso é o cuidado diário, hidratação. A gente associa a hidratação a só o cuidado da voz ou alguma coisa que não tenha ligação com a mente. Mas a hidratação é importante para o organismo todo, inclusive para a atividade mental. Então, precisa beber água com frequência. Isso é cuidado de cada dia. Tem um versinho que diz, é se amando todo dia que a gente se ama a vida inteira. Toda vez que você se hidratar, é amor por si mesmo. Toda vez que você se alimentar bem, é amor por si mesmo. E aí não chega ao desespero, que é o ápice do descuidado. É quando o organismo... Sabe o desmaio? O desmaio é quando o organismo já usou todos os recursos que tinha. Então dá um apagão. O desespero é o ápice. É quando eu cultivei todo o mal-estar dentro de mim e me descuidei. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É um tripé. Eu descuidei, o tripé desaba. Repete o tripé, Érica, por gentileza. Fisicamente, o biológico, emocionalmente, o psicológico e espiritualmente, porque somos seres espirituais. A gente habita nessa morada chamada corpo, mas somos seres espirituais e eternos. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Então, eu vou, continuando aqui, você falou do físico, de se ter cuidado fisicamente, a boa alimentação, e eu quero abrir para o pastor Sandro e para você, Érica, a questão do relacionamento pessoal. Me vem o versículo, ame o próximo como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, a questão do amor.
ela é muito importante nesse momento a pessoa não ficar sozinha, né? É importantíssimo a pessoa caminhar com amigos que possam te ajudar nessa caminhada, né? Então, tá aberto aí para É os dois. verdade. Quer Pastor, falar, pastor? Pastor Sandro. Não, pode falar, Érica. Eu tô bebendo aqui, entendeu? Dessa fonte aqui. A gente só aprende cada vez mais e mais. Aqui empata, porque eu quero ouvir vocês, vocês querem me ouvir, Pois aqui dá empate. mas tá fluindo muito bom, muito bem a conversa. Mas vamos lá, Que então, bom. Érica, fala Então, sobre o. Pode continuar, pode continuar. essa questão do referencial, né? Eu só sou capaz de amar vocês a partir do referencial em que eu me amo. Se eu me desamo, eu me descuido, mas sou excelente para vocês, quer dizer, eu me distraio ocupando dos outros para não ter que pensar em mim mesma. Então é um engano e não é verdadeiro. Agora, quando eu me cuido, me amo, sou respeitosa comigo, com o que eu como, a gestão do tempo, com quem eu me relaciono, com a minha vida devocional, meu relacionamento com Deus. Esse bem todo, esse benefício todo transborda em mim. Então chega até o meu próximo. Chega até o meu próximo. Isso é a palavra de Deus é divina, não há nada nela que seja novidade para a ciência. A palavra de Deus é completa e eficaz. Então, esse referencial cura a alma. Também, é isso aí. Legal. Érica, você entrou aí, né, falando agora aí sobre esse que você tem que estar bem, né? Você tem que se cuidar. E hoje em dia, graças a Deus, né, nesse falando agora como pastor, né, eu tenho visto ultimamente os pastores se cuidando mais sobre isso, né? Mas há um tempo atrás isso não era assim, né? Eu conheço pessoalmente pastores, né, que eles se deram muito para os outros e para dentro da casa dele mesmo deixou a desejar em algumas, né, na família, com os filhos, né, com a esposa, e não cuidou da sua saúde, né? Ele estava sempre disposto a abençoar todo mundo, né? E na saúde dele mesmo, onde que ele tinha que cuidar mais da saúde dele, para ele estar bem no final da vida dele, isso não aconteceu. E hoje em dia, infelizmente, eles acabam pagando, né, um preço muito alto, né? Porque eles chegaram numa idade aonde que eles estão diabetes, sofrendo de ansiedade, até mesmo depressão. A gente vê uns casos aí de pastores até tirando a sua própria vida, né? Porque a minha leitura de fora, né? Eu não sou psicólogo, mas a minha leitura de fora é exatamente isso. É o acúmulo de coisas que vem acontecendo na vida dele. Ele não tem ninguém para conversar, para falar, porque isso também é uma outra coisa também dos pastores também, né? Existe um preconceito muito grande de você falar dos teus pecados para outros pastores, né? Então é uma coisa que hoje está sendo quebrado já isso, graças a Deus, os pastores mais novos, né? A gente tem conseguido ter reuniões, né, com pastores e abrindo o nosso coração e conversando e falando dos nossos pecados, porque nós somos pecadores também. Então, assim, você falando isso, isso veio na minha mente, né? Como que isso influencia, né? E a todos, né? E você falou a palavra-chave aí, solidão. Antes de você falar, eu já ia te citar o livro Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. É um livro da Universidade da Família, que é interdenominacional, né? Legal. O nome Duas Pulgas e Nenhum Cachorro é porque ele é destinado a casais. Duas pulguinhas carentes por sangue e quando chega dentro do casamento se dão conta que não tem cachorro nenhum para sugar o sanguinho. São duas pulguinhas. No meio, lá em um dos capítulos, ele fala da solidão de pastores, psicólogos, conselheiros. Por quê? Se a gente não se disciplinar, a gente entende que o evangelho é doação para fora. Só para fora. E o evangelho é doação para dentro, que transborda para fora. Foi uma interpretação que pode ser feita nos anos 80, nos anos 90. O que a gente gosta naturalmente? Por que o filme dos heróis
faz fama de criança até adulto? Porque a gente carrega em si o mito do herói. Canalizamos para os nossos pastores, para os nossos líderes, todo o heroísmo que a gente deseja. Deles vem o socorro, deles vem tudo, o amparo. Eu fiz tudo errado com a minha vida. Toma aí, pastor, me ajuda a consertar. Nessa brincadeira, nessa forma de se estabelecer uma relação, o que os líderes ganham? Abastecimento no reconhecimento. Daí as piadas que surgem no nosso meio, né? Em relação a estar na igreja, porque lá a gente se comporta melhor. E dentro da família, o reconhecimento acontece, só que a rotina não faz a gente o tempo todo evacionar, louvar. Agora, com o advento da internet, vai muita coisa para Facebook, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas, via de regra, o líder recebe muito conhecimento no grupo que ele lidera, e nem tanto em casa. Então, anos 80 até anos 90, a dedicação era totalmente externa, e essa renúncia, essa abdicação da família é como se fosse um sacrifício. E nós, a nossa responsabilidade de ovelha, a gente alimentou isso. Por isso, quando a gente se assusta, meu Deus, um líder se suicidou, pesou demais. E a gente nunca vai saber o resultado disso, porque nos segundos finais, ele esteve face a face com Deus e a gente nunca vai saber que diálogo foi esse. Que conversa que aconteceu. Que conversa foi essa? Por isso, como a gente chegou nesse ponto aí, eu quero lembrar aquela história de um jovem que perguntou: pastor, mas ele suicidou ali na ponte, ele atentou contra a própria vida. E agora ele perdeu a salvação. E o pastor sabiamente respondeu: entre a ponte e a queda na água, ele esteve com o autor da vida e nós não podemos julgar. Então, nesse fato, a gente não vai julgar, mas vai aprender e jamais flertar com suicídio. Quando o pensamento depressivo nebuloso vier, confrontar na hora, independente de quem já fez, independente do cara do blog que está ensinando como fazer, porque tem muito lixo na internet. Verdade. Na hora que vier a ideia, dá um fim nisso, dá um fim na tua vida que acaba logo esse sofrimento. Eu sei em quem tenho crido. Você precisa confrontar na hora. O autor da vida me deu esse dom, esse presente. Só a ele cabe retirar. Jamais vou flertar com a morte nesse nível. É o cúmulo da minha ingratidão a Deus. E isso nós que estamos aqui em vida, e jamais julgar em que nível as pessoas que cometeram chegaram. Esse recorte precisa ficar assim, porque nós estamos aqui e cada um de nós é responsável por sua própria vida. Amém. Amém. E aí você já vai ficar a dica para você aí. Não deixe de orar pelos seus líderes, né? Ore pelos seus líderes, porque há uma responsabilidade para eles, sim, existe, mas também cabe a gente dar o suporte através da oração, pedindo para que Deus traga a paz, a tranquilidade para o coração dele, né? E você, líder, busque ajuda também de outros líderes. E seguindo, pensando nisso, Érica, e agora vai abrir para o Érica e para o pastor Sandro, eu sei em quem tenho crido, mas a pergunta que não quer calar, por que nós cristãos somos tão vulneráveis quando passamos por uma adversidade? Uma vez que temos a paz de Cristo e o Espírito Santo conosco. Eu sei quem tenho crido. Foi você que falou, quer dizer, está na Bíblia. Mas por eu que levantei a bola. Exatamente, mas por que parece que essa situação com a gente é tão vulnerável? Por que às vezes na revista vem dizendo algo muito interessante? A depressão e a ansiedade afeta o cristão, parece que afeta mais o cristão do que qualquer outra pessoa. Como é que funciona isso, pastor e Érica? Na verdade, é porque a gente levanta a bandeira do cristianismo, do amor, e isso dá uma sensação de onipotência.
Porque essa palavra boa aí, vulneráveis, é todo humano. O nosso corpo é falível. Eu sou casada e gosto muito de falar dele com um bombeiro militar, psicólogo, lindo, de 1,80 m. Então, eu não resisto, eu tenho que falar. Isso aí, tá O certo. que ele me ensinou? Ele já saiu aqui em Teresópolis. Hoje ele é bombeiro reformado. Mas quando ele estava na ativa, ele já saiu aqui de uma sexta para sábado. Na madrugada, que tinha festa na cidade, a equipe do bombeiro saiu para 12 colisões de sexta para sábado. Numa madrugada, a gente dormindo, e eles estão aí trabalhando. Teve colisão, né? Eu combinei com ele desde o namoro dele não me contar o expediente, porque é muito pesado. E eu não queria aquelas histórias guardadas. O nome disso que eu falei é higiene mental. O que você aceita assimilar e o que você não aceita. O expediente pesado, eu não preciso bancar forte, não pode me contar detalhes. Não, de jeito nenhum. Então, houve socorro que o carro foi perda total. E ele tirou um corpo de lá com vida. E houve pessoa que só a moto bateu em velocidade normal e a pessoa só caiu para o lado sem impacto. E foi a óbito. Ué. Então, não é impressionante? É incrível. Então, esse contexto me ensina o quê? A vulnerabilidade da vida. Mas também um controle que não é nosso. Porque ao mesmo tempo que esse corpo é frágil, que esse corpo é falível, que a única certeza que a gente tem é que a nossa vida teve um início e, portanto, está atrelada a um fim, a gente precisa cuidar do bem-estar emocional, entender que somos eternos. Afeta só a cristão? Chama mais atenção dos cristãos porque a gente fica onipotente em relação à fé. Mas não quer dizer que por meio da fé somos infalíveis, não somos vulneráveis. Enquanto habitarmos nesses corpos, estamos sujeitos a aflições aqui. O legal é a gente pegar, sou cristão, tenho fé, e na minha mente, nessa batalha mental, quem vence é Cristo. E no meu coração, o que germina aqui é o fruto do Espírito. Fechar essa sentença e caminhar para frente. Apareceu indicadores de depressão, apareceu indicadores de ansiedade. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Eu vou buscar tratamento adequado. Medicina, psicoterapia, aconselhamento pastoral. Assim como os pastores precisam de um orientador, de um conselheiro, nós, psicólogos, também fazemos terapia pessoal. Porque a gente não pode se colocar, não é ético eu dizer que posso te ajudar se eu não me cuido. Verdade. Verdade. Muito bom, muito bom, muito bom. Meu amigo e minha amiga, eu separei um texto aqui, lá em Mateus 5:45. Diz assim o texto bíblico: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz o que o sol brilhe sobre maus e sobre bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Isso quer dizer que isso afeta todos nós, né? Então, não tem essa, né? Eu sou crente, nada de mal vai me acontecer. Isso não existe, né? Claro que a gente confia num Deus que pode todas as coisas, mas o mesmo sol que nasce para um, nasce para todos. Então, assim, respondendo aí essa pergunta daí, né? Por quê? Né? Não tem essa. Nós somos humanos, todo mundo é vulnerável, como a Érica falou. Então, não tem essa. Só que aí vem o restante da pergunta que ela botou, né? Uma vez que temos a paz em Cristo, o Espírito Santo conosco, né? Aí esse restante daí é exatamente a firmeza que nós temos. Essa é a nossa realidade. Aí você vai lá em Salmos 23 e você lê lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque Ele estará comigo. Então, nós temos, pela nossa fé e por nossa crença e por a gente acreditar em Deus, que Ele sempre vai estar conosco. Tu vai lá em Josué 1:9,
você vai ver lá também uma palavra abençoadora para mim e para a sua vida. Né? Então, assim, vários textos bíblicos. Aí você fala, não, mas isso só acontece com a gente. Né? Quando a gente, na própria revista que a gente vem estudando durante todos esses 2 meses e meio que a gente está estudando essa revista, poxa, a gente viu aí, né? O Rafael já falou, né? Ó, Jó, falamos sobre Moisés, Davi, Salomão, Elias, Jonas, Asaf, Jeremias, Pedro e Paulo, homens de Deus, mas que passaram também por problemas de ansiedade, de depressão no alto nível, né? De falar, tira minha vida, mate-me, né? Como alguns deles falaram. Então, assim, não é só para um ou só para outro. Isso pode afetar todos. Por isso que é um assunto muito sério, né? E como a gente vem falando, você precisa procurar sempre, né, ajuda espiritual e ajuda profissional também nessa área de ansiedade e depressão. Então, isso é muito importante e muito sério. Amém. Isso aí. Verdade. Pessoal, a gente já está encerrando já a nossa lição. Gostei muito aqui do nosso bate-papo. Érica, muito obrigado. E a gente, pastor Sandro também, a contribuição. Você vê que a Bíblia, ela é perfeita, né? Ela se encaixa. E para a gente encerrar, o nosso amigo pastor Haroldo mandou uma mensagem aqui. Opa, eu compartilhei errado aqui. A gente tem mais um tempinho, está quase acabando. Mas ele diz assim, Érica, você pode dar algumas dicas práticas sobre o que fazer para fortalecer o nosso emocional nesse momento de pandemia? E com essa palavra você Muito bom. pode explanar para a gente. Então, há uma técnica do Augusto Cury, DCD, duvidar, criticar e decidir. O pensamento não é você, o pensamento é invasivo. Você está lavando a tua louça, está fazendo a tua leitura e aquele pensamento vem. Se você alimenta o pensamento negativo, ele cresce. Se você alimenta os pensamentos bons, eles também crescem. Essa é a boa notícia. Então, duvidar. Você não vai conseguir sair dessa. Você vai acabar se frustrando. Mas por quê? Aí faz como Davi. Davi, lembra que você venceu o urso e o leão, você vai vencer o Golias. O que eu já venci? Eu já venci a maior vitória da vida, o nascimento. Porque o nascimento tem um compêndio de coisas para dar errado. Tem um compêndio de patologias para a gente nascer com alguma patologia. E a gente nasce são em maioria. Então, o nascimento já é uma grande vitória. Ainda os que nascem com alguma especificidade, a ciência já avançou muito, a tratamento, a especialista, uma graça trabalhar com crianças que têm alguma questão especial. Então, o que eu já venci? Outra coisa, uma dica prática que está ao alcance de todo mundo, banho terapêutico. Coloque eucalipto, essência de eucalipto no banho. Eucalipto, a essência, o cheirinho, quem gosta de sauna já experimentou isso. Dá uma limpeza mental, uma higiene mental. A hidratação, que eu já falei, muito importante. Musicoterapia, aí Rafael podia falar bem melhor que eu. Eleja a tua playlist, as canções que você gosta, canta melodia, louve. Mas o contexto não está favorável, mas o contexto não é o nosso coração. A gente tem um universo pessoal. A tempestade está lá fora, mas aqui dentro eu tenho a paz que excede todo entendimento. Se eu cultivar a paz, ela ganha força. Então, além do banho terapêutico, da música, eu falei um pouquinho de aromaterapia e cromoterapia. Aromaterapia, o alecrim, o eucalipto, lavanda dos pés e na nuca, dá uma relaxada no organismo. Cromoterapia é a terapia das cores. Quem não está dormindo bem, quem anda muito agitado, evite cores fortes. Laranja, vermelho, abre o apetite. Por isso que restaurante explora bastante essas cores. É adequado ao comércio, a esse tipo de comércio, não na nossa cozinha. Minha cozinha é lilás, para acalmar mesmo. Boa. Então, usa cores leves, suaves, harmoniza a casa.
Se o pensamento estiver muito confuso, arruma uma gaveta, arruma uma estante, porque a arrumação externa vai estimular a organização psíquica. Legal. Tem séries muito boas, tem uma série de uma japonesa, Mary Kondo, que nos ajuda a arrumar a casa, entulhar coisas em casa, guardar coisas antigas, quebradas. Não é bom para a saúde mental, é reflexo de um mal da saúde mental. Então, assiste essa série, vai fazendo pequenas modificações dentro da casa, já que é onde a gente está passando a maior parte do tempo, para ajudar a apaziguar o teu coração em uma atividade prática. Por último, cuidar ou de uma plantinha ou de um animal de estimação. Legal. Eu falaria até meia-noite, tá, irmão? Mas a gente marca, dá ótimo, mas a gente marca um próximo encontro, o terceiro encontro lá na nossa igreja. Pessoal, Érica, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Pastor Sandro, muito obrigado também pela contribuição. Hoje foi sensacional. E aí, meus amigos, continue lendo a Bíblia, se aproxime de Deus, leia a revista. Se estiver com dúvida, manda pra gente, que a gente tem o maior prazer em conversar com você. E terminando falando a nossa frase: vale a pena viver o que aprendemos na Escola Bíblica Dominical. Isso aí, gente. Amém. Um abraço para vocês, um beijo e até a próxima. Tchauzinho, gente. Obrigado, Érica. Por nada.